Olá pessoal do Frontcast, tudo bem? Eu sou Edgar Minhoto e hoje eu vou tratar com vocês sobre a vida de Jerônimo, um dos grandes líderes militares indígenas, mais especificamente um líder Apache, né, e que foi um dos líderes das guerras indígenas, que a gente conhece de forma geral ali como o Velho Oeste ou Faroeste, e ele foi um dos últimos, se não o último grande líder militar indígena a se render, né, durante todos os conflitos que as nações indígenas tiveram com os Estados Unidos da América em expansão para o oeste. Tá? Eu vou tratar da biografia de Jerônimo, na verdade da autobiografia dele, como sendo o primeiro vídeo de um novo bloco aqui de programas nossos, aonde eu vou estar tratando sobre líderes militares. Tá? Só que líderes militares no sentido geral. Entendeu? Vamos tratar sobre líderes militares no sentido somente de generais e quando a gente pega assim líderes militares mais no sentido ocidental, falar de generais, eu não vou falar de generais, de outros líderes militares. Até vamos pensar assim num termo mais abrangente, que são líderes de guerra, guerreiros. Tá bom? Por quê? Porque para que a gente possa tratar também, né, de líderes como Jerônimo, que era um líder militar, mas que não se enquadra dentro daquela perspectiva de militar quando a gente pensa a partir do modelo ocidental, né? A partir desse modelo de uma carreira militar que a gente tem hoje, mas de líderes militares no sentido de líderes de guerra, que pode ser tanto um chefe militar indígena como um chefe militar de outras culturas, egípcias, chinesas, alguma cultura africana, né? Alguma cultura europeia da Idade Média, da Idade Antiga e tudo mais. E por que a escolha de Jerônimo? A escolha desse personagem, Jerônimo, né, vai principalmente porque ele foi um dos primeiros líderes militares, tá, da vida dos líderes militares que eu tive contato ainda, né, na adolescência, né, quando eu comecei a estudar mais profundamente questões a ler, né, alguns livros, alguma coisa sobre guerras, das primeiras coisas que me impressionou foi o Faroeste. Eu gostava muito de ler, principalmente histórias em quadrinhos de Faroeste, né, mas eu também lia bastante livros de Faroeste que haviam disponíveis na biblioteca pública da, da cidade onde eu morava. E ali no começo dos anos 90 foi quando estreou o filme Jerônimo, que contava a história do Jerônimo, e ele era um personagem que aparecia em histórias em quadrinhos, principalmente uma que eu gostava muito, acompanhava, chamada Epopeia Tree, que também foi traduzido para o Brasil como História do Oeste. Ela tem, depende da versão, a Epopeia Tree 73 volumes, História do Oeste teria 75, mas no Brasil a editora Record nunca terminou de publicar. E eu até vou depois, como continuação desse vídeo, nós vamos gravar, eu e o Victor, depois, um vídeo sobre o filme Jerônimo, que inclusive ele está aqui na capa do livro, que eu vou comentar hoje com vocês, né? Aqui é a cena do filme. Como também sobre, depois, uma história em quadrinho que conta a vida do Jerônimo, que vai para o nosso outro quadro sobre HQs, enquanto o comentário do filme vai para o nosso quadro sobre filmes de guerra. Então, desde essa época, essa figura do líder militar Jerônimo me impressionou muito, tanto como outras figuras de outros líderes militares do indígenas, como Touro Sentado, Cavalo Louco, que depois eu pretendo trabalhar aqui com vocês, e também futuramente de líderes indígenas de outras regiões do mundo, líderes militares como o Brasil também. Mas nesse primeiro momento, então, eu vou falar com vocês sobre o Jerônimo. Então, aí eu vou partir dessa fala minha, deste livro, Jerônimo,
Esse livro foi lançado, pela própria capa, a gente vê em decorrência do filme, né? Ele foi lançado em decorrência do filme, quando o filme estreou. Esse livro é de 1994, tá? Ele foi lançado em decorrência do filme. Aqui na capa a gente vê justamente uma cena aí do filme, Jerônimo. É um livro da LPM. E como acontece muito no Brasil, né? Você precisa às vezes ter um filme, ter uma obra mais que se espera que faça sucesso e que venda muito para que haja o lançamento de um livro. Felizmente, até hoje no Brasil acontece muito isso. Se não sai uma série de TV, se não sai um filme, a obra nunca é traduzida para o português. Eu vou me especificar aqui sobre as questões militares. Né? Primeiro, o Jerônimo, quando ele nasce, tá? E aqui vou primeiro mostrar uma foto dele idoso para vocês. Vida militar. O Jerônimo já nasce, quando ele nasce, no século XIX, já é um momento em que os apaches já estão há muito tempo em guerra contra os invasores espanhóis. E aí o México se torna independente. Né? O Jerônimo nasce naí, nesse momento. O México se torna independente após a independência. E os apaches vão travar uma guerra também contra os mexicanos. Então vai ser uma guerra de muitos e muitos anos, praticamente quase o século XIX inteiro, contra os mexicanos. E depois também, quando os norte-americanos invadem o norte do México, primeiro colonos norte-americanos chegam ao Texas, o Texas se declara independente, mas posteriormente os Estados Unidos invadem todo o território do norte do México, onde hoje é o Novo México, Arizona, Califórnia, incorpora esses territórios aos Estados Unidos. Num primeiro momento, os apaches até tentam uma aliança com o governo americano para enfrentar os mexicanos, que o governo americano não aceita, diga-se de passagem, e depois eles passam a enfrentar tanto os mexicanos quanto os americanos. Tá? Em batalhas, gente, que sempre são muito desiguais, porque nós temos que lembrar que você tem de um lado um povo, uma sociedade, né, que vive numa era pré-metálica, tá? Então, que não dominam nem a fabricação de armas de ferro e aço, né? E muito menos a pólvora, contra as sociedades que já têm este domínio. Tá? O livro se refere muito à palavra tribo. Eu não gosto de usar a palavra tribo, né? Eu sou antropólogo, e a palavra tribo ela traz uma carga muito negativa. Então, vou usar com vocês aqui a palavra sociedade, apesar que se você for ler o livro ali está escrito tribo. Eu vou usar a palavra sociedade, povos e nações, que são os mesmos que nós usamos para as sociedades, povos e nações europeias e as nossas próprias, então também usaremos isso para as sociedades, nações indígenas, tá bom? Então, a sociedade Apache ela é uma sociedade, tá, organizada, né, em diferentes núcleos sociais, né, que no termo geral nos gibis você vai encontrar esses núcleos dados como tribos. Tá? Então, mas os Apaches têm 4 grupos principais, né, que formam a nação Apache, e esses grupos têm subdivisões ou subgrupos. Por isso que às vezes aparece muito nome de nações Apaches, que quando na verdade são nomes de grupos. Então, se a gente pega aqui a própria introdução desse livro, ele vai citar, né, alguns desses grupos, por exemplo. Deixa eu só. Aqui. Ó, os Chiracauá, os Mescaleiros, os Lipãs e os Jicarila. Outros vários grupos que são citados, né, são tribos que fazem parte de um desses grupos majoritários. Bom, o Jerônimo é um Chiracauá. Tá? E o Jerônimo é um líder guerreiro. Só que o Jerônimo é um líder guerreiro, e aí nós temos
que diferenciar líder guerreiro e líder tribal. Líder tribal é o chefe da tribo. Mas além do líder tribal, por vezes, quando os Apaches faziam campanhas militares, era eleito um líder guerreiro. Principalmente quando tinha muito mais de uma tribo, porque quando tinha, era uma única tribo, né? Eu estou usando aqui a palavra tribo, né? Força do hábito, até porque o livro está escrito toda a palavra tribo, né? Mas quando então, até falei para vocês que eu não gosto da palavra tribo, né? E depois eu vou até marcar um vídeo aqui que eu tenho, que eu gravei para outro canal onde é específico, porque eu vou deixar aqui na descrição, né? Para vocês entenderem essa questão com a palavra tribo. Quando um grupo Apache, né? Uma aldeia Apache, ela ia para a guerra só ela, geralmente o líder da aldeia, né? O cacique, que era o líder deles, ele comandava, né? Tanto ele era tanto o líder daquele grupo, quanto ele também era o líder militar. Agora, quando diversos grupos se reuniam para fazer uma expedição, né, e se elegia um outro líder, que era esse líder que iria comandar a expedição. Este líder guerreiro era Jerônimo. Né? Agora, como o Jerônimo não era um líder natural, né? Um líder, porque a liderança é passada de pai para filho, então vamos colocar assim, como ele não era um líder genético, né? Porque não havia passagem familiar. Como é que o Jerônimo se torna um líder militar? Por duas façanhas, por duas coisas. Primeiro, logo nas primeiras expedições, ele se revela um guerreiro muito ágil, muito destemido e que se destaca dos outros. Então isso já lhe ordena para ser um líder. E uma segunda, ele também é um xamã. E isso às vezes não é explorado muito, mas essa autobiografia se revela isso. Ele é um guerreiro xamã. Tá? Então, ele tanto no momento das batalhas, após as batalhas, ele pratica a cura, e ele mesmo fala isso na sua autobiografia, que ele ajudou a tirar muitas balas, muitos projéteis, né, de guerreiros feridos, e que ele fazia o ritual da cura em vários guerreiros, né? Como ele também tinha a questão das artes divinatórias, tá? Então ele é iniciado, e isso nessa autobiografia fala, mas uma outra biografia que eu tenho dele, depois eu vou conversar com vocês, também comenta, ele fala que ele foi iniciado na magia Apache. Então ele era um líder, guerreiro, xamã. Né? E isso lhe dava um enorme respeito dentro da sua sociedade, pois ele era um xamã guerreiro. Né? Então ele tanto dominava a arte da guerra, como dominava a arte do xamanismo. Né? E essa questão de ter as visões, né? De dominar as artes divinatórias é muito importante para que o líder possa então guiar os guerreiros nas empreitadas. Né? Inclusive os sucessos do Jerônimo nessas empreitadas, né, se deve, entre outras coisas, né, tanto pela sua capacidade como líder militar, mas também por ser um xamã, né, pelo domínio das artes divinatórias na perspectiva dos povos Apaches. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a guerra para os Apaches. Então, primeira questão, né? Uma das coisas, e aqui eu vou citar um trecho, né, da introdução da autobiografia, é que a guerra era acima de tudo um ritual. Então, a guerra entre os povos indígenas era sobretudo um ritual, antes da chegada dos europeus. Então eles faziam a guerra, né? E era um momento, um grupo atacava outro, né? E esse outro grupo às vezes revidava com outro ataque, mas não havia aquela questão da conquista do território e nem da necessidade de eliminar completamente um grupo. Tá? Se um grupo ia lá e roubava 10 cavalos, o outro grupo ia lá, tá?
depois fazia um ataque e roubava um número similar de cavalos, né? E o conflito ali, e se dava como que o conflito tinha se encerrado. Se por acaso um grupo matava uma ou duas pessoas de um grupo, o outro grupo ia lá e, na ação militar, fazia uma ação de militar de represária, mas estava encerrado. A questão da guerra, como geral e como permanente, né, era algo incompreensível para os indígenas. Eles foram aprender isso com os brancos. Outra questão da guerra que fica evidente aqui, muitas vezes lendo a biografia, o Jerônimo não consegue entender como militar, é a questão do Estado-nação. O México e os Estados Unidos eram um Estado-nação. Então, às vezes o Jerônimo atacava uma cidade, ele ia lá e atacava uma cidade, e depois, muitas vezes, com o tempo, ele voltava a fazer comércio com aquela cidade, e ele falava assim, nós fazemos a paz com aquela cidade, porque eles voltam, e aí são recebidos pelos comerciantes, fazem trocas, e para os Apaches isso já era um tratado de paz. E aí ele é atacado por militares de outra cidade, e aí por um destacamento, não de outra cidade, né, de um destacamento, por exemplo, dos soldados mexicanos que estavam num forte numa outra cidade vizinha. E aí ele não entende por que ele foi atacado se ele não estava em guerra com aquela cidade. Porque a noção dele de pequenas sociedades, né, que, que no início, lá no século XIX, vão ser dominados tribos, né, a noção deles de que eles estavam em guerra com uma cidade, mas não com a outra, né, é para eles bem de acordo com as guerras, né, e com o meio social que eles viviam até então. Né, e não uma perspectiva do Estado-nação, porque você ataca uma cidade, a outra cidade vai. O destacamento militar do nacional, não importa se ele está numa cidade vizinha ou em outra cidade que você não considera que você está em guerra, você está enfrentando um Estado-nação. E aí você já percebe, né, a dificuldade, né, e porque evidentemente com o tempo os povos, né, nativo-americanos, os povos originários, os povos autóctones tanto da América do Norte como da América em geral vão ser derrotados pelos Estados-nações. Né? A própria concepção de guerra deles é diferente da concepção de guerra introduzida pelos europeus e depois pelos Estados-nações independentes da América, do continente todo, inclusive do Brasil. Né? Porque é uma outra concepção de guerra que leva em consideração um Estado-nação e não as disputas que entre pequenas sociedades que até então haviam. E isto é muito difícil para o Jerônimo compreender, que quando ele ataca uma cidade do México, e ele não está em disputa apenas com aquela cidade, ele está em disputa com todo o Estado-nação mexicano, que vai mobilizar as suas tropas contra todos os Apaches. E que quando o Estado, quando uma comunidade Apache ataca o México considera todos os Apaches, independente se fazem parte ou não, tá, daquela sociedade, mas eles consideram toda a nação Apache, né, como inimigo. Então, esse tipo de mentalidade de guerra, é interessante a gente pensar nisso quando você tem duas sociedades, tá, que têm organizações completamente diferentes, formas de fazer a guerra completamente diferentes, e elas entram em contato. Né? E aí você vê, né, como que a longo prazo, né, a sociedade Apache, né, teria muita dificuldade em vencer essa guerra, porque a forma como o Estado-nação faz a guerra não é a mesma forma com que eles estavam acostumados. Né? E naquele momento ali, a forma como o Estado-nação faz a guerra, né, vai levar à vitória. Tá bom? Entre outras questões, por causa da superioridade tecnológica. Né? O aço, né, sobretudo. E é lógico que você também tem a guerra bacteriológica, que foi usada muito contra os indígenas, né? A questão das doenças que chegam, né,
que matam muitos dos povos indígenas, né? E que vai ser talvez até mais decisivo do que propriamente os conflitos militares. Né? Mas nesse momento o conflito militar entre essas sociedades é aquilo que eu gostaria de apontar como bastante interessante se você for ler essa autobiografia da perspectiva militar. Tá? Então, aqui o autor da introdução, que não é um Jerônimo, tá? É um especialista em cultura indígena, né? Ele até comenta isso, não é? Essa diferença entre culturas que estão que, que estão, né, em guerra, né? Entre duas culturas muito diferentes. E ele fala também, né, que a questão de que os apaches eram, na verdade, guerrilheiros e tinham um estilo de guerra que não agradava muito os imperialistas, mas que é muito necessário para os seus adversários. Então, e aí ele faz uma comparação com o Che Guevara. Bom, isso vai ser interessante, né, para quem está para quem está estudando questões de guerra. Existe dois tipos de guerra, né? Existe o tipo de guerra simétrica, que eu já comentei aqui em outros vídeos no canal, que é quando duas forças militares da mesma proporção se confrontam. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial, uma guerra simétrica. Você tem trincheiras, um lado os alemães, outro lado os franceses e ingleses da mesma proporção. Existe o tipo de guerra assimétrica, que é quando uma força militar muito superior, por exemplo, o exército mexicano ou o exército norte-americano, contra uma força militar muito inferior, como os apaches, que inclusive não existe entre os apaches a distinção entre guerreiro e civil. Todos os homens são guerreiros, foram convocados para a guerra, e isso torna-se até um problema, porque as comunidades apaches elas são muito pequenas, então saem 20 homens para a batalha, a tribo fica quase totalmente desprotegida, e muitas vezes é nesse momento que os norte-americanos e mexicanos atacam a tribo. Então eles estão na guerra, e quando eles chegam, a aldeia foi atacada, tem um monte de mulher, criança morta, né? Então, e esse tipo de guerra, quando você tem essa proporção, qual que é a arma que você utiliza? Qual que é a estratégia utilizada? Que os apaches utilizavam? Aquilo que nós vamos conhecer depois como guerra de guerrilha, né? Que é a guerra quando o seu inimigo é muito poderoso, você só pode enfrentar ele de forma de guerra de guerrilha, que é a forma assimétrica. Que não é a guerra, como o autor aqui está falando, né, que os imperialistas gostariam. Né? Porque se fosse uma guerra simétrica, certamente os apaches seriam vencidos em poucos dias. Né? Porque a quantidade de número de pessoas é completamente desproporcional. Tá? O autor da introdução é o Frederick Tanner III. Às vezes, quando a gente assiste filme de faroeste, então tem aquele monte de índio atacando, né? Então, e aí e é uma troca de tiro, às vezes mesmo em histórias em quadrinhos de faroeste. Mas quando a gente vai ler os relatos históricos, a proporção numérica dos indígenas sempre é muito inferior. Tá? Então, assim, não havia como aquela questão que mostra sempre os apaches, por exemplo, parece que haviam milhares de apaches em guerra constantemente. Não, os números eram contados na casa. Muitas vezes as expedições eram na casa nem na dezenas, era a casa das unidades. Saíam 5, 6 guerreiros para buscar cavalos, né? E gado, e conseguir dos mexicanos, e aí eles enfrentavam uma tropa mexicana em 5, 6. Quando eram batalhas com grande número de guerreiros, era na casa das dezenas. Era muito, muito, muito raro haver centenas de guerreiros. Tá? Tanta vez que umas vezes que houve centenas de guerreiros envolvidos foi na Batalha do Equilibrior, né? Que foi a batalha do Sioux contra o general George Armstrong Custer, que depois vai ter vídeo aqui sobre ele também. Bom, mas no geral, as batalhas envolviam apenas números de unidades ou dezenas. Tá? Raramente
ultrapassava centenas de guerreiros. Então, vou seguir agora aqui com vocês, né? Então, colocando aí que o Jerônimo era um xamã guerreiro, tá? Eles tinham um profundo amor à terra e à defesa da sua terra. Vou seguir aqui, então, a autobiografia. A autobiografia é dividida em partes. A primeira parte se chama Os Apaches. Essa parte é bem interessante, porque o Jerônimo conta como se originou o povo Apache na perspectiva, tá, dos próprios Apaches. Então, para quem gosta de relatos etnográficos, de relatos sobre a cultura, os mitos, os folclores de povos, essa parte é bem legal. Tá? E aqui eu destaco aqui a parte que ele fala de como ele aprendeu a usar ervas medicinais, que é justamente uma parte que vai colocar como um xamã guerreiro, um líder militar xamã guerreiro, que é uma distinção que na nossa cultura a gente muitas vezes faz, mas que em várias culturas não havia distinção entre você ser um líder militar, um guerreiro, né, um agricultor, um caçador, um guerreiro, um líder militar, ao mesmo tempo também um xamã, né, e alguém que dominasse a arte da cura. E o Jerônimo, ele se destaca justamente, né, por não ter sua liderança não ser natural, ele não era ele é filho de um chefe tribal, ele vai se transformar em chefe de guerra, né, ele vai liderar a tribo apenas na época de guerra, ele é um chefe militar, mas justamente por ser um xamã também. E isso vai destacar dele. Né? E tem até eu vou citar aqui só como exemplo um dos fatos curiosos que é apresentado. Ele fala que no início o mundo estava dividido entre as criaturas do ar, os pássaros, e as criaturas da terra, os ursos, etc. E que os homens não conseguiam todos os homens que nasciam eram mortos pelas criaturas da terra. Né? Então os homens não conseguiam prosperar, principalmente os ursos. Até que então existe uma guerra entre os pássaros, né, que as águias lideram, contra os animais da terra. Os animais da terra perdem essa guerra e diminuem muito em número, e isso permite que os homens então passem a existir. Né? E com isso, é por isso que eles usavam cocares, né, com penas que eles recuperavam de pássaros, né, nos ninhos, etc., que eles achavam perdido, e usavam cocares para homenagear as águias e os pássaros, porque foram graças às águias e os pássaros que que a humanidade prevaleceu, que a humanidade conseguiu prevalecer. Né? Vai falar sobre porque eles não comiam cobras, rãs e peixes. Né? E é até interessante isso que ele fala que quando eles iam para o rio, mesmo tendo peixe, eles não comiam. Haviam tabus alimentares contra esses animais. E aí tem um capítulo dedicado aos mexicanos. E esse capítulo, para nós que estamos trabalhando história militar, ele é um capítulo interessante. Então eles falam que eles iam, a partir de ele começa o relato da guerra contra os mexicanos a partir de 1858. E aí ele vai falar, né, ele começa falando de como os mexicanos atacaram uma aldeia dele, tá, onde ele tinha, e que mataram a mãe dele, a esposa dele e os 3 filhos que ele tinha. E que a partir daí ele liderou um grupo, né, de vingança em 1859 contra os mexicanos. Então haviam 3 grupos, inclusive participavam desses grupos chefes Cochise, o chefe Roa e o chefe Mangas Colorado. E eles lideram um grande grupo de ataque de soldados que conseguem então vencer os mexicanos, tá, e impor uma vingança por essas pessoas que tinham ido contra os mexicanos, porque eles tinham ido comercializar com os mexicanos, estavam fazendo comércio, não estavam em guerra. E aí os soldados mexicanos atacam de surpresa e matam diversos apaches, inclusive a mulher e os filhos do Jerônimo.
E nesse momento, nessa batalha, né, a batalha de Kashkir, que ele Kashkir, né, que ele se destaca como guerreiro, né, porque e aí ele fala assim que ele matava com sua faca e sabre vários inimigos e que de repente, e que quando não havia mais nenhum inimigo, que eles tinham matado todos os soldados mexicanos. Ele diz o seguinte: mas os apaches haviam visto tudo. Então, os apaches haviam visto como ele tinha se destacado militarmente, até porque ele estava, né, numa vingança ali pessoal, mas ele se destaca como líder, como coisa. Ele não está liderando esse primeiro ataque, mas a partir daquele momento, né, ele ele lidera, na verdade, ele lidera o ataque, mas sobre as ordens de vários chefes. Tá? Ele tem essa prerrogativa nesse primeiro momento de ir na frente, porque a família dele foi a mais afetada. Mas a partir dali, como ele se destacou, né, como um guerreiro temido e como liderança, ele vai a partir daquele momento, toda vez que tem um conflito, ele vai ser eleito como chefe guerreiro. Ó, eu vou ler um pedacinho então aqui do um trecho. Ainda coberto com o sangue de meus inimigos, ainda brandindo a arma com que conquistará a vitória, ainda vibrando de júbilo com o combate, a vitória e a vingança, fui cercado pelos guerreiros apaches e nomeado chefe guerreiro de todos os apaches. Então dei a ordem de escalpelar os mortos. Eu não podia trazer de volta a vida de meus entes queridos, nem os guerreiros mortos. Porém, podia reorganizar-me com esta vingança. Os apaches já haviam vingado o massacre de Caixquiá. Fecha aspas. Mas aí ele vai ficar. Ele é eleito chefe guerreiro. Só que ele quer mais. Ele quer fazer outros ataques aos mexicanos. Só que os chefes militares, os apaches, não querem mais. Eles querem a paz. Eles querem parar com os ataques e parar com a guerra. Então ele passa a fazer, ele mesmo a liderar vários ataques. Às vezes, e esses ataques às vezes levam 2 guerreiros apenas, 3, né? Só quem quer realmente ir. Então ele fala de quando ele que ele conseguiu convencer 2 guerreiros, Acone e Coderrene, a acompanhar numa incursão ao território mexicano. Né? E aí ele fala de uma segunda expedição também, que ele vai com mais 2 guerreiros ao território mexicano. Aí já são 2 invasões, né? E em 1960 ele realiza uma terceira invasão ao território mexicano. Agora sim ele lidera 25 guerreiros e enfrenta a cavalaria mexicana. Aí em 1861, mais uma vez, ele volta com atos de guerrilha com mais 12 guerreiros, né? E em determinado momento ele chega a enfrentar 3 companhias de soldados mexicanos que haviam cercado o acampamento, né? Mas conseguem fugir. E nesse momento ele tinha apenas 20 guerreiros, já uma quarta expedição. Aí em 1862 ele invade o território mexicano de novo com mais 8 guerreiros. E aí ele disse que apesar de um pequeno número, eles conseguiram matar 10 soldados, tendo perdido apenas um guerreiro. Em um outro momento, ele está lá lutando agora com mais 30 apaches. Aí no verão de 1963, ele invade novamente o território mexicano, agora com 3 guerreiros, armados com lanças, arcos e flechas. E aí ele diz que os mexicanos já tinham tanto medo que só de dar o grito de guerra eles corriam, mesmo eles estando só com arcos e flechas. Aí em 1864, para abastecer a tribo, ele lidera mais um ataque com outros 20 guerreiros. E aí, nesse momento ele obtém muitas provisões para a tribo. Aí em 65
com 4 guerreiros, ele volta a atacar, né, a liderar uma outra expedição ao México. Aí em 1865, agora no outono, né, foi no verão, aí ele volta no outono para mais uma expedição com 9 guerreiros. Aí no verão seguinte, em 1866, ele leva 30 guerreiros e invade o território mexicano. Aí em 67 é o Mangas Colorado, né, que é o chefe tribal, e ele vai agora apenas como guerreiro. Eles invadem novamente o território mexicano, mas eles acabam sendo derrotados. E aí ele decide, então, depois voltar ele com 6 para poder vingar essa derrota. E aí ele diz que ele venceu com 6 guerreiros, né, onde o Mangas Colorados com mais de 20 não venceu. Né? E aí um ano depois ele volta, né, em 1968 para mais uma expedição com 20 guerreiros. E aí segue, né, assim, várias vezes. Até em 73 o acampamento deles é atacado por soldados mexicanos. E aí ele volta para revidar. E aí aqui tem uma das grandes batalhas, que é a batalha de White Hill, né? Onde duas companhias de cavalaria, né, atacam eles, e eles enfrentam 2 companhias de cavalaria, tendo 60 guerreiros. E em 1880 ele tem um novo conflito com os mexicanos, onde os soldados agora estão em minoria, são 24 soldados mexicanos contra 40 índios, só que os soldados mexicanos são armados com armas de fogo e eles só com arco e flecha. Nessa batalha eles perdem 12 guerreiros. E aí acontece, né, um tratado de paz que eles fazem com uma cidade, e justamente nesse momento eles são atacados pela cavalaria, e ele não entende se ele havia feito um tratado de paz com a cidade, por que a cavalaria atacou. E aí vai seguindo, né, várias batalhas, e tem até uma grande batalha que ele relata aqui, que é uma batalha onde ele dá ordem para os guerreiros deles, né, matar os oficiais mexicanos. E é uma batalha que dura por volta de 3 horas, que é a última batalha que ele travou contra os mexicanos, que vai acontecer em 1884, que é a última batalha que eles travam contra os mexicanos. Daí eles nunca mais atacaram o México, até porque o governo americano não permitia, fazia vários tratados para não permitir que eles cruzassem a fronteira. Tá? Então aqui a gente nota que os Apaches travam uma guerra intermitente contra o governo mexicano aí por 3 décadas, né? O Jerônimo lidera diversos ataques. Mas uma coisa que é interessante notar é que é uma guerra de guerrilha, né? É uma guerra onde você sai com pouquíssimas pessoas. Vocês veem pelos números assim, máximo aí 30, né? Só em uma única ocasião tinha 60 guerreiros, o máximo é 30, mas o normal é 7, 8 pessoas no máximo, né? Que saem e enfrentam. Então isso é muito diferente daqueles filmes antigos de faroeste mais populares, assim, que vinha aqueles bandos enormes de apaches atacar, né? Não, os números são muito pequenos, porque são sociedades onde, até pelo tipo por não praticarem praticamente agricultura, só viverem da caça, são sociedades onde o número de pessoas por sociedade, né, é muito restrito. Então, geralmente, essas comunidades tinham 80, 100 pessoas. Né? Você não podia... Então, o número de guerreiros disponível ali era 15, 20 homens. Né? Aí você sempre tinha que deixar alguns para proteger, né, a comunidade. Então, você conseguia sair no máximo com 7 ou 8 homens para poder fazer os enfrentamentos. Às vezes, quando reuniam várias tribos, você conseguia, então, reunir 60 homens. Nunca muito mais do que isso. Então, o desnível da guerra, olha como ela era totalmente assimétrica. Né? Você tinha cavalarias que vinham lá com várias divisões, com várias companhias, né? Que cada uma lá tinha 30, 40 homens, para perseguir, às vezes, um grupo que não todo davam 8 pessoas. Então, por isso que eles usavam
o que eles usavam, a tática de guerra de guerrilha, que era a única tática possível de enfrentamento. E uma coisa que o Jerônimo sempre relata é que na maioria das vezes, inclusive, eles estavam a pé. Eles não tinham nem cavalos. Então eles enfrentavam a cavalaria mexicana e americana a pé, né? E por isso eles usavam a favor deles o quê? O domínio que eles tinham do terreno. Então eles sempre andavam sempre eles estavam nas serras, nas áreas em onde o cavalo não fazia tanta diferença, né, no coisa, porque se eles enfrentassem seja a cavalaria mexicana ou a cavalaria americana de sem numa planície, eles seriam a pé, né, eles seriam completamente exterminados. Então eles tinham que levar o conflito sempre para as serras e as montanhas. Aí tem uma parte 3 que chama Os Homens Brancos, e aqui ele vai relatar todo o conflito que eles tiveram com os norte-americanos, tá? Em determinado momento ele vai relatar que eles enfrentaram companhias de soldados norte-americanos sem ter nem flecha, só usando paus e pedras. Mas pelo próprio relato dele você percebe que eles tinham muito mais um enfrentamento muito maior, uma mágoa muito maior e um desejo muito maior de guerra com os mexicanos do que com os norte-americanos. Porque os mexicanos, nessa época, chegavam a pagar prêmios para quem trouxesse escalpos de Apache. Tá? Então, o scalpo é cortar essa parte aqui, né, da cabeça e trazer o cabelo. Então, davam prêmios para pessoas que traziam escalpos de Apaches. Então, me parece assim que isso você nota muito no relato, né? Eles consideram os mexicanos muito inimigos assim, históricos e inimigos que eles odiavam muito mais do que os americanos. Aí ele relata quando Mangos Colorado foi dado como morto e ele foi eleito chefe da tribo. Tá? E ele vai relatando, né, de como eles fazem os ataques, geralmente para recuperar cobertor, né, essas coisas. E aí começa a política norte-americana de colocá-los em reservas, né? E aí todo o relato é em torno de como eles fugiam dessas reservas. Geralmente eles fugiam dessas reservas para atravessar a fronteira e atacar os mexicanos, né? Eles evitavam roubar os mantimentos, essas coisas de norte-americanos, mas eles atacavam a fronteira e pegavam dos mexicanos e aí reatravessavam a fronteira e iam para reservas. Isso gerava um problema até diplomático entre o governo americano e o governo mexicano. Por quê? Até a guerra entre México e Estados Unidos, os territórios apaches estavam dentro do México. Quando acaba e termina a guerra, os territórios apaches que estão acima do Rio Grande passam a estar dentro dos Estados Unidos. Mas a disputa histórica entre os apaches e os mexicanos ainda continua, com os apaches atravessando a fronteira, mas os soldados mexicanos não atravessam mais a fronteira. Então os apaches logo percebem que eles atravessam, atacam e fogem para dentro do território norte-americano. E é isso que vai levar a cavalaria norte-americana a entrar em conflito com os apaches, né? Porque é justamente para impedir que eles façam isso, porque gera problemas diplomáticos entre as duas nações. O que se vai destacar muito, né, nesse relato aqui vai ser muito mais os tratados quebrados. Então eles fazem tratados, o exército americano vai lá e quebra o tratado. Muitas vezes em decorrência de relatos mentirosos feitos por pessoas, fazendeiros, outras pessoas de que tinham sofrido algum tipo de ataque dos apaches, e a generalização desse ataque, porque às vezes o Jerônimo fala que 1 ou 2 apaches saíram da aldeia sem consentimento, aí vão lá e roubam um boi em uma fazenda. E na hora de punir, todos os apaches são punidos e não apenas aquele que é o criminoso. E ele cita aqui até um momento em que eles eram um pouco mais de uma dezena de pessoas, mas o governo destaca 2.000 soldados para os procurarem nas serras, né? Sob a liderança do general Cook.
Crook, né? Então, aí ele, né, e durante todo o relato a gente vai vendo essa desproporção de forças. E nesse momento, inclusive, eles estavam sendo procurados de um lado. Teve um momento em que o México permite que a cavalaria americana entre dentro do território mexicano para persegui-los, né? E eles são perseguidos por quase 2.000 soldados, somando aí soldados americanos e mexicanos. Persegue lá um pequeno grupo de Apaches. Aí ele fala assim, que nesse momento ele sentia que todos eram seus inimigos, americanos e mexicanos. Aí eu até vou ler aqui um pequeno trecho. Ó. Se voltássemos à reserva, seríamos presos e mortos. Se ficássemos no México, continuariam a enviar soldados para lutar contra nós. Assim não dávamos tréguas a ninguém e não pedimos favores a ninguém, porque eles diz que sentiam que todos eram seus inimigos. Aí, por fim, a desproporção vai ser tão grande que em um determinado momento o Jerônimo percebe que a possibilidade de vencer ou de continuar com a vida deles como eles gostariam é impossível, né? Até que em 1887, então, ele se rende. Passa, então, a viver em reserva. A partir daí, ele passaria a viver em reserva. E a quarta parte do livro vai falar um pouquinho sobre a cultura Apache, inclusive sobre a religião. E a última parte, que é o apêndice, vai trazer, então, documentos sobre a questão do rendimento deles em 11 de fevereiro de 1887, que é aprovado pelo Senado norte-americano, que é o rendimento definitivo dos Apaches. E quando, então, o Jerônimo é preso, né? Inclusive o último relato dele, ele intitula, né, a vida dele como prisioneiro de guerra, e até o fim da vida o Jerônimo vai se considerar um prisioneiro de guerra. Ele vai tentar se adequar o máximo possível como agricultor, produzindo, mas aí ele reclama que mesmo como agricultor ele não se dá muito bem como agricultor, mas até que ele encontra, né, uma possibilidade de fazer uma atividade que é a criação de gado, que ele acaba gostando, só que mesmo assim ele não entende por que ele vende o gado, e uma parte do dinheiro não vai para eles, fica com o chamado fundo Apache, que era usado para comprar mantimentos e equipamentos de forma geral para a aldeia. E aí você percebe então que era muito difícil essa adaptação deste povo, né, da nação Apache, aos costumes da nação norte-americana. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse livro aqui é Jerônimo. Eu acho um livro interessante para vocês procurarem e ler essa autobiografia de um líder militar indígena, principalmente para quem gosta de ler, né, sobre essa questão de guerras assimétricas e sobre a questão de guerra de guerrilha, pois o Jerônimo, pode-se dizer assim, foi um dos grandes inspiradores, né, um dos grandes estrategistas militares a usar a guerra de guerrilha. A, em determinado momento, enfrentar exércitos de nações muito superiores àquele que ele tinha, como o México e os Estados Unidos, com guerreiros armados com arco e flecha, enfrentando nações que tinham já material bélico, rifles, né, canhões e tudo mais, e ele com arco e flecha, totalmente desproporcional, mas através da guerra de guerrilha, conseguir forçar, inclusive, tratados de paz, mesmo que depois eles eram desrespeitados, e ser um inimigo militarmente temido, apesar da desproporção imensa de homens e materiais que ele tinha com relação aos seus inimigos. Então, é um livro muito interessante para quem quer conhecer um pouquinho sobre esse tipo de conflito militar, onde você tem povos originários enfrentando essas nações constituídas, né, a partir da colonização europeia no continente americano, com forças militares absolutamente desproporcionais, e onde a guerra de guerrilha ela é o principal elemento utilizado para, pelo menos,
mais ou menos tentar aí uma resistência que, em certa medida, né, vai dando uma sobrevida a esses conflitos. Né? Apesar que, se você for analisar friamente, né, e pegar os meios que um lado e o outro tinha, dá para você perceber claramente quem é que iria terminar como o derrotado. Né? Como realmente acontece, os apaches terminam derrotados, afinal eles estão enfrentando dois estados-nações, os mexicanos e os americanos, praticamente ao mesmo tempo, com recursos muito, muito, muito inferior. Mas ainda assim se destaca esse homem como um grande líder guerreiro, que é Jerônimo, e nessa luta complexa contra dois grandes estados-nações, consegue, afinal de contas, né, ainda que penosamente, fazer com que o seu povo tenha pelo menos a sua sobrevivência e, e um território ainda que restrito, e não aquele território originário que eles tinham direito, reconhecidos. Né? Mais tarde, os Apaches vão conseguir então voltar ao Arizona, que é o grande desejo do Jerônimo, e ter alguns de seus territórios originários lhes devolvido. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, onde nós vamos tratar, né, de outro líder militar aqui, seja de alguma época, guerra ou da história militar como um todo. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de fazer o comentário, não se esqueçam de, né, compartilhar os nossos vídeos e deixem aí sempre o seu comentário, nós vamos responder nos comentários. E se vocês também gostaram do vídeo, se gostam desse tema, né, de passar um pouquinho sobre a biografia dos grandes líderes militares, tá? O Jerônimo morreu idoso, não foi morto em batalha, ele venceu diversas batalhas, perdeu outras tantas, né? Você foi um líder que conseguiu se impor, apesar das imensas diferenças de forças que haviam, e se transformou talvez um dos mais conhecidos líderes militares indígenas. Tanto que a palavra Jerônimo ganhou até de nome, né? Passou até um domínio popular, né? que justamente tem a ver com a intrepidez do Jerônimo, né? De se lançar à batalha. Então é isso. Até o próximo vídeo.